Olá pessoal, a aula de hoje é de História, com o conteúdo Racismo à população negra no Brasil. Estão preparados? Então vamos nessa! Se andarmos nas ruas e observarmos os traços de maior parte da população brasileira, veremos que grande parte dela é constituída por negros ou mulatos, que são mestiços de negros e brancos. Isso ocorre em virtude do modelo de produção implantado no país com a colonização, que utilizou a mão de obra escrava de milhares de negros africanos. Acredita-se que durante os 358 anos da escravidão, de 1530 a 1888, cerca de 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Destes, 4,8 milhões chegaram vivos em nossas terras. Nesse período, a condição de vida dos negros era muito precária, pois viviam em senzalas, muitas vezes insalubres, trabalhavam durante a maior parte do dia sem remuneração, a alimentação era precária e a desobediência muitas vezes era reprimida com bastante violência. Com a abolição da escravatura, apesar de terem conseguido a liberdade, a maioria da população negra não conquistou o mesmo padrão de vida dos brancos no país. Como não houve nenhuma assistência aos recém-libertos, que também não possuíam nenhum bem, muitas vezes, mesmo livres, os negros continuaram trabalhando para os seus antigos senhores em troca de pouco mais do que ganhavam anteriormente. Em outros casos, os afro-brasileiros deslocaram-se para os centros urbanos no país, ocupando áreas mais afastadas ou impróprias para a moradia, contribuindo assim para o surgimento das primeiras favelas. Eles passaram a viver de subemprego, o que promoveu a segregação étnica da população brasileira, pois o homem branco tinha acesso a mais oportunidades e um padrão de vida superior ao dos negros. Atualmente, ainda que a situação dos negros tenha melhorado muito, as condições de vida dessa parcela da população não se equiparam à da população branca, que ainda apresenta índices sociais mais favoráveis do que as demais etnias existentes no país. De acordo com o IBGE, os negros e pardos representam a maioria da população brasileira, cerca de 54% da população total do país. Vale ressaltar também que cerca de 80% das empregadas domésticas do Brasil são afrodescendentes. Os afrodescendentes apresentam ainda cerca de 63% dos mais pobres e 69% dos indigentes. O acesso dessa parcela da população à maioria dos serviços públicos também é limitado. A taxa de analfabetismo, por exemplo, é 2 vezes maior entre os negros. Outro problema que afeta os negros no país é a discriminação racial sofrida por vários deles. Essa discriminação ocorre em praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Na internet, por exemplo, milhares de negros são vítimas de ações preconceituosas todos os dias, mesmo que sejam consideradas crime. Assim, embora a população brasileira seja constituída em sua maioria por negros e mestiços, e a situação dessa parcela da população tenha apresentado melhorias desde a abolição da escravatura, ainda existe no país uma relativa segregação racial, pois a população negra ainda enfrenta preconceitos e condições raciais inferiores em relação ao restante da população brasileira. Bom galera, essa foi mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado. Então até a próxima. Tchau!